dezembro, vocês acho que já vão estar em estágio, né? Tenho quase certeza que vocês já vão estar em estágio. O ano passado parou depois do Natal, tipo uma semaninha, nem isso, e já voltou. Eu não sei como vai ser esse ano, tá? Não estou garantindo para vocês, porque só quem pode garantir isso para vocês é o pessoal da secretaria. Mas se parar, é alguns dias apenas, tá? Porque precisa seguir protocolo. Ah, tá bom, obrigada. Tá, imagina. Gente, ainda bem que deu certo a nossa aula. Ontem, a minha aula da noite, não consegui falar com os alunos, foi o ó aqui, porque tem muito aluno, tinha mais de 30 alunos. Então, o Meet, ele falava, ele me mandava uma mensagem que como tinha passado de 25 alunos, eu precisava pagar o programa do Meet para poder liberar o meu áudio nas reuniões, né? Então, o Meet tá começando a dar mancada aí, né? Ele já está dando mancada que agora, com 1 hora, cai e vai cair. Eu vou mandar o link para vocês de novo, aí a gente entra de novo. Agora, passando de um determinado número de pessoas, só sai o meu áudio se eu pagar o programa, né? Então, ontem à noite eu tive que mandar gravado para eles, porque eu não esperava por isso, né? Ainda bem que para a gente aqui deu certo. Bom, deixa eu abrir aqui os nossos slides. Eu quero que vocês falem se vocês estão vendo. Peraí, deixa eu abrir aqui. Aqui. Estão vendo essa tela? Sim, Pro. Ai, que bonitinho! Gente, estava com saudade de vocês, sabiam? De verdade mesmo, não vi a hora de voltar para a gente dar continuidade aí no curso de vocês. E é uma alegria estar aqui com vocês, não vejo a hora de conhecê-los pessoalmente. E isso já tem data marcada, hein? A gente vai se conhecer com o grupo 1, dia 30, e dia 1 a gente vai se conhecer, vou conhecer o grupo 2, que a gente já vai ver aqui quem são os grupos. Bom, vamos lá. As formas de avaliações, como serão as aulas, né? Então, somos aqui a turma 105, iniciamos aqui online 8h30 da manhã, mas quando for lá na escola, é 8 horas, tá? Lá na escola presencial não é 8h30, é 8 horas da manhã, das 8 mais ou menos até 11h20, 11h30 mais ou menos, tá? As datas, né? Nós estamos aqui hoje, dia 5, depois dia 9, dia 11, dia 17, 19, 23 e 25. Meu aniversário é 25, ó. Vamos estar aqui tendo aula. E a prova, isso são aulas, datas das aulas online, tá? A nossa prova escrita, dia 3 de setembro. Lembrando que a gente vai ter grupo 1 e grupo 2. Mas o dia 3, a prova, pessoal, é todo mundo junto. Claro que a gente vai dividir as classes para não ficar aquele tumulto, todo mundo junto, né? Então, dia 3, todo mundo fazendo prova no mesmo dia lá na escola presencial, tá? Como que eu vou fazer em relação a trabalho e prova? A prova vai ser, como eu acabei de falar, vai ser lá na escola presencial, uma provinha valendo 8. E para ajudar vocês aqui na nota, eu vou dar um trabalhinho, mas é um trabalho diferente, tá? Não é um trabalho, vou dar um tema, vocês pesquisam. Não. Eu elaborei um questionário, tá? E esse questionário eu vou passar para vocês depois aqui da nossa aula, vou mandar ele em PDF para vocês. E vou também mandar os slides, claro. Então, o trabalho vai valer 2, que é vocês pesquisando e respondendo um questionário que eu vou passar, tá? O que é esse questionário? É tudo relacionado aqui a procedimentos de enfermagem, né? O que é o banho, como é o banho, sondagem, mas tudo isso vai estar nos slides e vocês também podem fazer pesquisa também na internet, tá? Então, vai ser, então, esse questionário vai ser como se fosse um trabalho, vocês respondem e vocês vão entregar esse questionário, que é o trabalho, tá? Dia 30 de agosto, vocês vão entregar, deixa eu ver, 30 de agosto, para quem tiver no grupo 1, entrega para mim dia 30, esqueci de colocar isso aqui. Grupo 1 entrega dia 30 de agosto,
E o grupo 2 vai entregar dia 31 de agosto, tá? Então, como a gente vai ter essas aulas presenciais, cada grupo entrega o trabalho por escrito, pode fazer à mão, pode digitar, vai ter que imprimir, né? Entrega impresso, não vai ser nada por e-mail dessa vez, então vai ser entregue na escola. Então, vai entregar o trabalho, grupo 1 entrega dia 30 e grupo 2 entrega dia 31 de agosto, ok? Alguma dúvida em relação a isso? Bom, vamos lá. Grupo 1. Quem que está no grupo 1? A Paloma, a Gabriele, a Zamila, a Suelen, a Rayane e a Riane, a Williane, a Michelle e a Luísa, tá? São aí as do grupo 1. Lembrando, então, que o grupo 1 vai começar, a gente vai ter a primeira aula presencial dia 30 de agosto. Também é a data que essas meninas do grupo 1 vão entregar o trabalho para mim pessoalmente lá, dia 30. Dia 30 vai ser uma aula de anotação de enfermagem, tá? E depois vai ter aula dia 1 de setembro, com o grupo 1 também, que nós vamos ter aula presencial falando sobre sinais vitais, tá? A gente vai aprender sobre sinais vitais lá na escola. E dia 3 do 9 é a prova, ok? Isso aqui, grupo 1. Grupo 2, quem é do grupo 2? A Ariane, a Alessandra, a Karina, o Marcelo, a Suzana, o Paulo, o Júnior, a Angélica e a Raquel, tá? Alunos do presencial do grupo 2, que vamos nos conhecer, né? Nós vamos ter aí a nossa primeira aula presencial de anotação de enfermagem, dia 31 de agosto, tá? E também, nessa data, 31 de agosto, esses alunos do grupo 2 vão me entregar também pessoalmente o trabalhinho de vocês, tá? Então, dia 31 do 8, anotação de enfermagem com o grupo 2, e dia 1 do 9 também aula de sinais vitais, tá? E dia 3 do 9 é prova, todo mundo junto à prova, claro que em classes separadas a gente vai dividir. Tá vendo que dia 1 do 9 também coincide com a mesma data do grupo 1, tá? Sim, nós temos uma sala lá na escola que ela é bem grande e dá para acomodar nessa aula de sinais vitais o grupo 1 e o grupo 2 juntos, tá? Mas não vai ter aglomeração, fiquem tranquilos, tá? Não é para ter. Se a gente vê que vai ter, a gente divide a sala, não tem problema. Então, deixei aqui registradinho, vou mandar para vocês depois esses slides. Tá, não sei se eu vou mandar hoje os slides, tá? Deixa eu ver, eu consigo mandar para vocês, que eu preciso só dar uma finalizada nele. Ele já está pronto, na verdade, mas como mudaram aí, é aquela coisa, a enfermagem está sempre mudando, a enfermagem está sempre, na verdade, mudando não, sempre se atualizando. Estou sempre aí precisando atualizar algumas coisinhas, né, de vez ou outra nos nossos slides, mas até esse final de semana eu já encaminho para vocês, fiquem tranquilos, tá? O que a gente vai ver de aula hoje, né? Hoje é uma parte mais para conhecimento, né? Tem algumas coisas aqui que a gente já até viu, mas eu preciso rever com vocês, tá? Nós vimos a história da enfermagem, o código de ética, direitos dos pacientes, né? Lá na nossa primeira aula, há um tempinho atrás. Oi. Desculpe cortar, bom dia. Bom dia. Deixa eu perguntar, é que eu li um manuscrito lá no painel e fala que o traje é branco, né? Mas o branco seria quando fosse para o laboratório? Exatamente. Nessas aulas aí pode ir de qualquer jeito? Pode ir nessa aula Qualquer jeito que eu falo é uma roupa do que isso, você não precisa, isso, não precisa ainda do uniforme nessa aula, não, tá? Pode ir a paisano mesmo, vamos falar paisano, né? Pode ir com uma roupa normal, tá? Tranquilamente. A gente só vai usar mesmo jaleco, roupa branca, né? Uniforme, quando a gente entrar em laboratório, tá? Mas aí a escola vai avisando, fiquem tranquilinhos. Acho que vocês já devem estar com todas as roupas, já tudo ok, já jaleco ou não ainda?
Quem já tá tudo certinho aí? Eu. Eu também, professora. Isso aí. Parece faltava, sei lá, faltava meses ainda, eu já estava com tudo pronto, gente, não via a hora quando eu estava no auxiliar. Mas é isso aí, isso que é gostoso, né? A gente fica nessa expectativa, né? Mas fica tranquilo, tá? Pode ir normal mesmo. Bom, okay. Então, nós vamos relembrar um pouquinho aqui, que não tem como, né, falar de técnicas básicas, começar a falar dos nossos procedimentos diários, né? Sem começar a falar da história da enfermagem. Vamos só falar um pouquinho aqui, vai ser só uma pincelada, porque eu acabei de falar para vocês, a gente já viu isso lá em ética. Então, vamos dar uma olhadinha na história da enfermagem, vamos falar de ética na enfermagem, código de ética, vamos falar um pouquinho da atenção à saúde e doença, relembrar os direitos dos pacientes internados, direitos e cuidados, finalidades, né? Aí nós vamos entrar em técnicas básicas, vamos falar o que é, né? O que é técnicas básicas, né? Vamos falar sobre técnicas de controle de infecções, lavagem das mãos, o que é equipe de enfermagem, direitos e deveres da equipe de enfermagem. Vamos falar sobre a SAI. O que é a SAI? Não é aquele de água, esgoto que tem na cidade, não, SAI, não. A SAI vocês vão ouvir para o resto da vida de vocês dentro do hospital, sempre. A SAI é do enfermeiro, tá? O enfermeiro, ele realiza a sistematização da assistência de enfermagem para que a gente possa ter um melhor cuidado aí para com o paciente, tá? Então, daqui a pouquinho eu já explico para vocês. E vamos falar sobre o hospital e suas classificações, tá? Então, bem-vindos aqui à aula Técnicas Básicas da Escola Alternativa e vocês aí da turma 105, auxiliar de enfermagem, vamos que vamos, né? Bom, procedimentos básicos, né? Nós vamos começar aí a tirar as dúvidas, né? O que são procedimentos básicos de enfermagem, né? A gente sabe que para realizar os procedimentos básicos na assistência de enfermagem, é necessário o quê? Que a gente sempre tenha um roteiro, né? Que a gente pode se basear para que, de forma segura e evitando risco, evitando falhas, esquecimentos, tudo isso, que a gente possa seguir um plano, sempre a gente tem em mente que a gente está agora lidando diretamente com o nosso paciente, com o nosso cliente, tá? Então, o procedimento básico de enfermagem envolve o quê? Né? A gente vai aprender quais são as técnicas que podem ser implementadas, né, pela nossa equipe de enfermagem. Lembrando que a equipe de enfermagem ela é sempre supervisionada pelo enfermeiro, tá? Então, nós fazemos parte de uma grande equipe, a equipe de enfermagem. E o supervisor, né, o líder aí dessa equipe é o enfermeiro, tá? Bom, a condução, né? A condução das técnicas, elas devem ser fundamentadas na literatura. Ninguém faz nada porque acha que deve fazer. Então, enfermagem é ciência, né? Tudo precisa ter embasamento científico, pessoal. Então, é isso que nós vamos ver nessa disciplina, né? A gente precisa aprender técnicas, e essas técnicas para que a gente possa desenvolver o nosso trabalho, né? Ela seja de fato verdadeira. A gente está fazendo aquilo porque tem um porquê a gente fazer aquele procedimento daquela maneira. Porque isso teve embasamento técnico-científico, tá? Tudo isso para nos dar, tá? A nossa segurança, né? Nós, profissionais de enfermagem, para com o nosso paciente, para que a gente possa levar o melhor atendimento para ele. Não no achômetro, mas sim porque eu estou fazendo aquilo porque realmente alguém fez e testou e sabe que aquilo é, de fato, o melhor para o meu paciente, porque tem embasamento, como eu disse, técnico-científico, tá? Gente, o objetivo dos procedimentos, quando eu falo procedimento, é quando a gente faz alguma coisa para o nosso paciente, né? A gente vai realizar um procedimento, um curativo é um procedimento, um cuidado, um banho é um procedimento, uma medicação, medicar o meu paciente é um procedimento, tudo isso que a gente faz com o nosso paciente é procedimento, tá? Então, o objetivo dos
procedimentos básicos de enfermagem é o quê, né? Obter sempre nesse procedimento que tenhamos qualidade na nossa assistência que nós oferecemos para o nosso paciente. Nesses procedimentos, nós precisamos reduzir custos, sim. Como assim reduzir custos? Eu não vou fazer um curativo e não sei fazer direito, então eu vou usar um monte de gás, eu vou jogar fora se não der certo, eu vou usar uma pomada, uma cobertura, não deu certo, eu uso outra. Não, então, para que eu possa oferecer uma qualidade na minha assistência, eu preciso saber quais os materiais também que eu vou usar e usar os materiais corretos, da forma correta, para evitar excessos e assim eu reduzo custos. Imaginem vocês estarem trabalhando, um exemplo, no hospital, no SUS, claro, também, mas no hospital particular aí. Você começa a usar um monte de material desnecessariamente, você vai ser mandado embora. Porque você é um funcionário que está fazendo um procedimento, mas está usando muita coisa desnecessária, está usando de maneira inapropriada, está usando muito material sem precisar. Então, se você é um profissional que não sabe, está usando tudo assim à torta direito, você não vai ficar nessa instituição, com certeza, você vai ser mandado embora. Então, gente, vamos sempre procurar reduzir custos para a empresa, evitando os gastos com materiais, gastos desnecessários, tá? Também precisamos auxiliar o paciente na recuperação e promovendo o conforto desse paciente que está lá dentro do hospital, ou atendimento em home care, né? O que é atendimento em home care? É o paciente que está lá na casa dele, enfim, não importa se é no posto, se é no hospital, se é na casa, se é na clínica, se é lá no asilo, por exemplo, não importa, a gente precisa temos que ter esse objetivo em mente, né? Vamos realizar uma qualidade ótima na assistência do nosso paciente. Então, vamos ajudá-lo sempre, né? Então, é por isso que existe essa disciplina, que a gente vai ver como é que nós vamos realmente trabalhar, quais são esses procedimentos, tá? Bom, vamos falar um pouquinho sobre a história da enfermagem no Brasil. É coisa rápida, eu sei que vocês já viram, né? Eu falo porque teve um aluno que falou assim para mim, mas professora, a gente já viu isso. Eu sei que já viu, mas a gente precisa só relembrar os primórdios da nossa profissão, porque agora a gente, de fato, vai entrar de frente aí, vamos bater de frente aí, né? Vamos estar à frente dos cuidados, daqui a pouquinho vocês estão lá no hospital. Então, vamos voltar um pouquinho à história, né? A nossa profissão, olha aqui nós temos, estou falando da Organização de Enfermagem brasileira, né? Não vamos sim só falar de Florence Nightingale, que é a nossa dama, né, mundial. Estou falando aqui da história da enfermagem no Brasil com a nossa querida enfermeira, a primeira enfermeira brasileira, Ana Nery, tá? Então, lembrando que a nossa profissão, ela surge como uma simples prestação de cuidados aos doentes, tá? E ela sempre foi realizada por um grupo, né? E esse grupo, na sua grande maioria, era formado por escravos, nos primórdios aí, né? E os escravos, eles prestavam também cuidados com os doentes, e eles sempre iam na casa dos doentes, tá? Geralmente eram mulheres, tá? A grande maioria eram mulheres que faziam os atendimentos para cuidar dos enfermos, né? Os moribundos, como falavam-se antigamente. Então, pessoal, desde o princípio da colonização, foi incluída aí a abertura das as Santas Casas de Misericórdia, que tiveram origem em Portugal. Lembram que as Santas Casas, elas foram aí abertas, né, para atender aqueles doentes que não tinham, aqueles doentes miseráveis, né, a gente dizia miseráveis porque não tinham como pagar o tratamento médico. Então, por isso que foi inaugurada as Santas Casas, para que pudesse acolher esses pacientes que não tinham como pagar os seus tratamentos, tá? Por isso que chama a Santa Casa de Misericórdia, porque
Eram pessoas que tinham misericórdia, tinham dó e cuidavam desses doentes, tá? Gratuitamente. Bom, a primeira Santa Casa de Misericórdia, né, aqui no Brasil, ela foi fundada na Vila de Santos, chamava Vila de Santos ainda, olha quanto tempo atrás. Em 1543, há muitos anos atrás. Em seguida, ainda no século XVI, surgiram as Santas Casas do Rio de Janeiro, depois veio as Santas Casas de Vitória, Olinda e Ilhéus, tá? Então foi expandindo aí. Mais tarde também foi aí inaugurada a Santa Casa lá em Porto Alegre e Curitiba. Essa de Curitiba foi inaugurada em 1880 e teve aí, contou com a presença ilustre do Dom Pedro II e sua esposa, Dona Teresa Cristina, tá? Foi tomando corpo, né? As Santas Casas de Misericórdia, ela foi tomando aí presença, então, até presença de Dom Pedro II e sua esposa junto, porque eles tinham aí o intuito de melhorar as Santas Casas, tá? Mas nunca deixando de ser gratuita. No que se diz respeito à saúde do povo brasileiro, né, merece destaque também o trabalho do Padre José de Anchieta. Quem já não ouviu falar nas histórias, na disciplina de história, né? Quando a gente era criança, a gente falava do Padre José de Anchieta, que rezou a primeira missa com os índios. Lembram dele? Gente, o Padre José de Anchieta, pode-se dizer que também ele foi também um pouco enfermeiro, um pouco da enfermagem, tá? Por quê? Porque o padre, ele não se limitou apenas aos ensinos, né? Ele ensinava os índios, ele catequizava os índios, né? Ele foi muito além. O padre José de Anchieta, pessoal, ele também atendia aos necessitados, ele exercia atividades de médico e de enfermeiro também, né? Porque ele queria ajudar. Ele via um enfermo, ele também queria ajudar, ele também ia colocar a mão na massa, ele ia atender, ele ia fazer. Claro que naquela época não tinha assim tantas medicações, né? Então ele curava, né? Vamos dizer assim, as pessoas com plantas, né? Com raízes, eles faziam chás, infusões para poder melhorar a saúde do enfermo, tá? Bom, encontraram um livro, olha que interessante, né? Foi encontrado há muitos anos atrás, um livro de anotações desse padre José de Anchieta, e nesses livros dele estavam aí escrito, né, como é que ele cuidava das pessoas, ele usava, como eu disse, ervas medicinais, e tudo isso estava lá escrito no livro dele. Foi interessante porque hoje a gente sabe disso, porque foi encontrado, foi lido, né, então está exposto no museu lá no Rio de Janeiro, esse manuscrito dele, tá? Então, supõe-se que os jesuítas, né, faziam, sim, a supervisão do serviço que era prestado por pessoas treinadas por eles, tá? Então, ou seja, os padres também cuidavam, eles faziam serviço de médicos e de enfermeiros, faziam aí o atendimento, prestavam os cuidados para quem precisava e eles treinavam. No caso, eles treinavam os escravos e esses iam também fazendo atendimento. Interessante isso aqui na história do Brasil em relação aos cuidados, como sendo cuidados de enfermagem, tá? Bom, ética na enfermagem, né? Claro que a gente precisa falar de ética. Nós estamos entrando, já estamos praticamente com o pé dentro do hospital, né? Com o pé no estágio, então não é que você precisa ter ética só quando você começar a trabalhar. De jeito nenhum. No estágio, já nós precisamos ter ética. Na nossa vida a gente precisa ter ética, mas na maneira, falando aqui do lado profissional, sem dúvida nenhuma que já precisamos estar com o nosso código de ética afiado, né? Eu lembro que eu passei para vocês na época, mandei um PDF do código de ética. É importante a gente saber do código de ética. Eu sei que ele é grande, ele é comprido, ele é muito extenso, mas é importante a gente saber os nossos direitos, os nossos deveres, né? Porque também ele já começa a valer
quando vocês estiverem como alunos dentro do hospital, tá? Então é importante, saibam o que vocês estão fazendo, porque qualquer coisa a gente já pode ser barrado ali mesmo, tá? Pelo código de ética, com vocês, no caso, sendo mesmo alunos de enfermagem, tá? Tem grande peso aí na vida de vocês também. Então, o profissional da enfermagem, ele tem que ter compromisso com a dignidade da pessoa humana para que possa reconhecer o seu papel no processo de transformação social, tá? Em especial nos serviços de saúde oferecidos à população. Então, pessoal, postura e ética, tá? Lembrando que quem rege a nossa profissão, temos o COFEN, lembram? Conselho Federal de Enfermagem, o COREM, Conselho Regional, e o Conselho Federal, COFEN e COREM. Sindicatos de enfermagem, tem a Associação Brasileira de Enfermagem. Deixa eu só atender aqui os colegas que estão entrando. Pronto. Então, nós temos aí o COREM e COFEN, né? Que é mais o que a gente tem aí contato, mais o COREM, tá? Que quando vocês terminarem o curso, vocês vão dar entrada lá no COREM e vão pagar uma taxa, depois a anuidade todo ano, para que fique aí, que vocês fiquem aptos a poder trabalhar, né? Que daí vai ser expedido para vocês a carteirinha profissional, tá? Bom, então o código de ética, ele é um conjunto de normas a serem cumpridas pelo profissional de enfermagem. Nós já conhecemos o código de ética lá na disciplina de ética. Se vocês quiserem, eu posso até encaminhar novamente para vocês o PDF do código de ética, tá? Que é importante a gente saber, sempre ter ele à mão, tá? Ética ensina o homem a agir, como agir corretamente. Ética profissional refere-se aos padrões de conduta moral, tá? Padrões de comportamento relativo ao paciente, ao patrão, aos colegas de trabalho, tá? Então é importante a gente sempre viver mesmo em harmonia. Eu sei que não, tudo não é flores, eu sei, e como não é flores, né? Mas a gente precisa contar até 10, respirar fundo e falar: eu sou um profissional, eu tenho um código de ética que rege a minha profissão, e eu não vou entrar nessa panela, e eu não vou dar pano para manga, porque o que mais tem, eu estou sendo bem sincera aqui, nada vai ser lindo, nem tudo vai ser flores, vai ter dia de glória, mas vai ter dia de muito choro, vai ter dia de mais choro do que glória, tá, pessoal? Isso é fato. Mas não desistam, é só vocês terem ética, vamos ter postura, que a gente passa por cima de todas essas picuinhas que podem aí acontecer e aparecer no decorrer aí da vida profissional. Eu me incluo nisso também, né? Então a gente precisa ter ética e não dar ouvidos aí a fofoca, a essas coisinhas bobas que vira-mexe acontece no nosso dia a dia profissional, tá? Então, essa receitinha de bolo, se vocês levarem para o resto da vida de vocês, profissional, tenho certeza que vocês não vão entrar em problema, tá? É importante saber disso, lembrar sempre disso, não deem pano para manga. Sejam profissionais que vocês vão se dar bem, tá? Isso eu posso deixar aqui de palavra para vocês, porque é importante. O nosso código de ética, lembrando que ele tem aqui o capítulo 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Capítulo 1 dos direitos, capítulo 2 fala dos deveres, capítulo 3 das proibições que não pode fazer, capítulo 4 fala das infrações e as penalidades, né? E o capítulo 5, né, fala da aplicação das penalidades. Então, podemos estar aí sujeitos à advertência verbal, multa, censura, suspensão do nosso exercício profissional de até 90 dias e cassação do direito do exercício profissional por até 30 anos. Tudo isso dependendo do tipo de infração que o profissional venha a cometer, né? Ele vai ser julgado pelos COREM-COFENs,
Então, pode ser leve, pode ser uma infração moderada, grave ou gravíssima, tudo dependendo das infrações, serão as penalidades impostas para o profissional, tá? Então, dividindo o código de ética, ele tem aí 102 artigos. Do artigo 1 ao 23 são os direitos, é o que nós podemos fazer. Do artigo 24 ao 60 são os nossos deveres, o que nós temos que fazer, tá? E do artigo 61 ao 102, ele traz as proibições, o que o profissional de enfermagem não pode fazer, tá? Então, a gente precisa ficar bem atento a isso aqui, ok? Alguma dúvida até agora? Vocês estão muito quietinhos, cadê vocês? Será que caiu aqui? Eu tô sozinha? Pessoal, Não, Pro. eu Não, pensei... professora. Gente, eu pensei que tinha caído. Vou até tomar mais um gole de água aqui. Professora, Hum, a gente vai ter que decorar isso daí tudo para a prova? não, o código de ética? É. Não, não precisa. Mas é importante vocês saberem isso daqui, ó. Isso daqui. Leve, moderado, grave, gravíssima. É importante vocês saberem isso daqui, ó. Essa página aqui é interessante vocês saberem para a prova. Olha, já dando um toque aqui, ok? Mas assim, código de ética na íntegra, imagina. Fiquem tranquilos, tá? Bom, princípio da ética profissional. Pessoal, eu acho que... Ah, não, é 9h05 ainda. Daqui a pouco eu vou precisar mandar outro link para vocês. A gente entra de novo, porque o Meet aqui ele resolveu pegar pesado, tá? Então, princípios, né? Nós precisamos ser princípio de ética profissional. Precisamos ser profissionais honestos. Temos que ter honestidade enquanto ser humano. E profissional, precisamos ser honestos para fazer um trabalho feito. Tá? Sempre dá uma sua vida para trabalhar com o outro, né? Então é importante. Precisamos ser profissionais perseverantes, sempre na busca dos nossos objetivos e metas, né? Porque se a gente não for perseverante, a gente não estaria aqui na aula de hoje ainda, né? Então vocês sim, tenho certeza que vocês todos são perseverantes, né? Estão aí buscando objetivos e metas na vida profissional, para ter uma vida profissional, né? Sempre devemos buscar conhecimentos gerais na nossa vida profissional. Nunca parem de estudar, sempre se atualizem. E quando a gente está sempre atualizado, a gente oferece mais segurança na execução das nossas atividades profissionais para com o atendimento ao nosso paciente, né? Então, vamos sempre nos manter atualizados, tá? Precisamos ser responsáveis. Tem que ter responsabilidade para que a gente possa executar qualquer tarefa. Não sabe, não faça. Pergunte. Nunca, nunca, nunca faça nada, se você não tem a certeza de que realmente sabe fazer. Tá? É normal, é comum. Olha, até eu vejo profissionais de anos de carreira. Se ele não tem conhecimento técnico, científico, ele não vai fazer. Isso quer dizer que ele é responsável, ele vai passar, ele vai perguntar para o superior dele, tá? Então, não tenham vergonha de perguntar nunca. No estágio, no laboratório, na vida profissional de vocês, na vida, tá? Então, sejam responsáveis, façam o que vocês sabem. Tem dúvida, pergunte, ok? E precisamos ter iniciativa. Se a gente não tem iniciativa, a gente não estaria nem aqui também, né? Então, iniciativa para buscar solucionar as questões que vão ser apresentadas, né? Nada de ficar empurrando para o outro, mas quando a pessoa tem iniciativa, a gente aí a gente é honesto, né? A gente tem responsabilidade, a gente tem aquele conhecimento geral e profissional. Então,
sempre sejam pessoas com iniciativa. Com certeza, quem tem iniciativa sai na frente de todo mundo, tá? Segura essa chave, né? Porque isso é verdade. Bom, falando dos direitos dos pacientes, não é apenas a gente chegar lá no hospital, na clínica, no posto, aonde for, no home care, e a gente acha que tem que fazer e pronto. Não, o paciente fica quieto que eu tenho que fazer isso com você. Não é assim. Lembrando, nós também somos pacientes, né? Não somos somente profissionais. Em algum momento da vida a gente já foi ou ainda vai ser paciente. E é bom a gente lembrar que temos princípios gerais que regem os direitos humanos dos pacientes. Por isso que a gente tem que ter responsabilidade e precisamos ter aí respeito com o nosso paciente. O paciente tem direito à vida, né? Por isso que ele deve ser aí atendido muito bem, né? Por profissionais qualificados, tá? Ele tem direito ao respeito pela sua vida privada, ele tem que ter direito à liberdade de escolher se ele quer o tratamento ou não, por exemplo. Ele tem esse direito de falar, eu não quero. Às vezes ele está lá em cuidado paliativo, que é um cuidado que a gente visa tirar a dor, levar um pouco de qualidade de vida para esse paciente de final de vida, mas às vezes ele não quer. É uma judiação, mas ele tem esse direito a ter essa liberdade, né, na vida dele, e ele fala, eu não quero atendimento, eu não quero tratamento. Então, isso é um direito do paciente, tá? Claro que a gente não vai falar, tá bom, então pode ir embora, não é assim. A gente tenta conversar, a equipe de enfermagem tenta conversar, chama a família dele, psicólogos, ele vai ser atendido aí por assistente social, a gente vai tentar reverter. Claro que sempre pensando e respeitando a liberdade desse paciente, mas se ele falar que não, é não, tá? O paciente ele tem direito à segurança pessoal, por isso que precisa ser atendido por profissionais capacitados, tá? Direito à informação. Claro, a gente sempre deve fornecer informação. Tudo que ele perguntar, claro que eu vou responder para o meu paciente o que cabe a mim, né? O que eu posso falar para ele, eu vou falar. Se ele me faz uma pergunta do enfermeiro, do médico, eu como auxiliar, como técnico, vou falar para ele, olha, eu não sei te responder, mas eu vou procurar saber, ou eu vou buscar a pessoa que possa te responder. Então, a gente deve oferecer a informação para o nosso paciente até quando nos cabe, tá? Não vai fornecer informação errada para o paciente que ele vai te cobrar, tá? Então, por isso é importante a gente mais ouvir do que falar. E quando falar, tenha certeza do que você está falando, tá? Vocês não sabem o chabu que dá se você falar para um paciente... Olha, já vem, o médico já está vindo, o enfermeiro já vai fazer o procedimento, já vai acontecer. E você falou isso só para o paciente ficar quieto, para ele não ficar mais perguntando. Gente, esse paciente vai entrar na sua mente, ele vai te perguntar, ele vai fazer um escândalo, tem paciente que faz escândalo. Ah, mas aquele funcionário falou isso para mim. Gente, você vai estar numa saia justa, então saiba o que você fala para o seu paciente. Tenha certeza, se você não tem certeza, você fala que você não sabe naquele momento, mas que você vai procurar saber. Combinado? Bom, o paciente ele tem direito a nunca, gente, pelo amor de Deus, nunca discriminar paciente nenhum, acho ridículo isso. Tem gente que, não vou atender porque tá bêbado, não vou atender porque tá sem banho, não vou atender porque é gay, é lésbica, é trans, é papagaio, é periquito, não importa, gente, nós estamos ali para atender e fazer o melhor do que a gente pode fazer para o nosso paciente, sem discriminar, tá? Então, por favor, atenda o seu paciente como você gostaria de ser atendido, tá? E o paciente, ele tem direito à saúde, direito à vida, direito à saúde, direito de ser atendido por profissionais, qualquer profissional, independente de quem seja ele, médico, enfermeiro, auxiliar, técnico, fono, nutri, psicólogo, independente de quem seja. A gente precisa ter respeito
para com o nosso paciente, tá? E 6 passos aqui, né? Acho bem interessante essa informação. 6 passos para melhorar a comunicação com o paciente. Para evitar isso daqui, ó. Para evitar dar uma informação errada, né? Que eu acabei de frisar bem para vocês. Então, trago aqui 6 passos para melhorar a comunicação com o paciente. Não tenha pressa. Eu sei que a nossa vida, vocês vão ver a vida diária corrida, muito corrida. Às vezes a gente não consegue nem no banheiro fazer xixi, muitas vezes. Isso é verdade. Nós profissionais é tanta coisa para fazer que a gente nem lembra de tomar água e ir no banheiro. Mas não tenha pressa, principalmente quando você for se expressar, se comunicar com o seu paciente. Não é ficar lá conversando, falando da morte da bezerra, não. Mas não ter uma pressa, mas saber ali que não pode demorar tanto. É preciso ter calma para se expressar de maneira adequada com o nosso paciente. Entenda o que ele quer. Pratique a empatia, coloque-se no lugar do outro, para entender o porquê ele tem aquela dúvida e aqueles medos, aqueles receios, aqueles anseios. Ai, mas esse paciente tá enchendo o saco, tá aqui pegando no meu pé. Gente, entenda o porquê que ele tá dessa maneira. Então, pratique a empatia, se coloque um pouquinho no lugar dele, tá? Seja sensível, mas não seja tão sensível. Ou seja humano para o outro ser humano, tá? Então, para perceber o melhor momento, né, a gente precisa perceber qual o melhor momento para a gente poder falar, tá? Então, entenda, tenha aí essa sensibilidade de perceber se aquele é o melhor momento de você dar uma notícia para o paciente ou não. Às vezes o paciente naquele dia está tão mal, está tão para baixo, você não vai entrar falando, dando uma notícia ruim para ele, por exemplo. Ó, seu exame saiu, a enfermeira já vai vir te passar seu exame. Se você sabe que o exame não está legal, não vá transpassar isso para o paciente, tá? Então, seja sensível, tá? Entenda. Às vezes não precisa palavras, né? O paciente te falar em palavras que ele não está bem. Então, pelo corpo, o corpo fala, você percebe que aquele paciente, ele não está legal. Então, seja sensível, tá? Dê opções, dê alternativas de horários e formas de tratamento para o seu paciente. Nem todo paciente precisa, entre aspas, tá? Nem todo paciente vai precisar tomar o banho da manhã, por exemplo. É um paciente idoso, a gente sabe que o paciente idoso, geralmente, eles têm uma rotina diária. Eu sei que ele está no hospital. Eu sei que esse paciente ele tem que tomar banho de manhã, 9, 10 horas da manhã, tem que levar o paciente para o banho, ok, se ele for bonitinho, mas se ele bater muito o pé para você e falar, mas na minha casa eu só tomo à tarde, eu não vou conseguir tomar o banho agora, se eu tomar o banho agora eu vou passar mal, eu vou me sentir mal, porque a minha rotina é o banho à tarde. Se for um paciente assim, principalmente idoso, converse com a sua enfermeira, fala para ela que ele é um paciente que ele tem já os hábitos dele, se por acaso não pode passar esse horário do banho para mais tarde, para que ele se sinta melhor. Então, dê alternativas de horário, tá? Não economize em informações. Explique o procedimento que você vai fazer com aquele paciente. Explique as consequências daquele procedimento. Isso é fato. Vai vai colher um sangue, vai ajudar o enfermeiro, vai orientar, vai fazer qualquer coisa com o paciente, antes de colocar a mão no paciente, conte para ele o que vai acontecer. Vai tomar um banho, vou colher um sangue, vou fazer um curativo, explique como você vai fazer, o que você vai fazer, tá? Não economize em informações, é importante o paciente saber o que vai acontecer com ele. Ele tem esse direito à informação, tá? Mostre-se acessível. Ofereça um canal de comunicação para o paciente. Seja uma pessoa que vai ouvir, né, aquele paciente. Mas lembre-se, ouça mais do que fale. Isso é importante, tá? Então, eu acho bem interessante esses 6 passos para melhorar a comunicação profissional paciente. Mas lembre-se que sempre deve haver um limite. Se você deixar, o paciente vai querer seu telefone já daqui a pouco para ir comer churrasco na sua casa. Então, lembram, né, que a gente precisa ter um limite entre profissional de enfermagem e seu paciente. Então, a gente precisa ser profissional, mas humanos, mais profissional, ok?
senão daqui a pouquinho vira festa, né? Então, a gente precisa entender que nós estamos ali não só para ser amiguinhos. Claro que o paciente, ele conta tudo para a gente. Nossa, ele conta tudo. Ele conta da família, ele conta o que aconteceu com ele, Nossa, ele conta coisas assim íntimas. Ouça mais do que fale, tá? Isso é muito importante. Bom, alguma dúvida até agora? Que a gente agora vai começar a falar sobre o processo de trabalho, né? Vamos entrar em técnicas básicas de fato agora. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Não, professor. Beleza. Bom, processo de trabalho, né? Etapas para um planejamento, para uma prestação de cuidado, né, com o nosso paciente. Claro que a gente precisa sempre lembrar que precisamos nos organizar como profissionais para poder estar apresentável, né? E como estar apresentável para ir trabalhar, para ir para o estágio, para se portar, como se portar no ambiente de trabalho, como que eu preciso estar, né? O processo de trabalho é mais ou menos assim. Orientar o paciente sobre o cuidado que está sendo oferecido, importante, acabei de falar isso, é legal. Nunca façam nada sem orientar o paciente. Precisamos, no ambiente de trabalho, zelar pelo sigilo. Gente, sigilo, vocês sabem que é sigilo profissional, porque fui eu que passei isso para vocês em ética. Falou no hospital, vai embora para casa, bate o pezinho lá no tapetinho do hospital e deixa os problemas e tudo que você ouviu do hospital para dentro, do hospital para fora. Não precisa, a gente não precisa contar da vida do nosso paciente. Geralmente, cidade pequena, quando acontece alguma coisa, todo mundo fica sabendo, né? Aí vamos fazer conta que teve um acidente muito grande, uma coisa assim que chocou a cidade, você trabalha naquele hospital, e o seu vizinho vai vir perguntar para você, ai, você trabalha no hospital, o que aconteceu? E foi parar no hospital mesmo, aquele caso? Gente, a gente não pode, não deve. A gente vai estar ferindo e vai estar cometendo uma infração. E se a gente for pego e julgado, a gente perde até a nossa carteira de profissional. Então, olha como é importante, a gente deve zelar, sim, pelo sigilo. Tudo que acontece no hospital fica no hospital. Vamos ser profissionais, vamos mudar, porque a gente sempre vira e mexe, a gente comenta aqui, mas um profissional foi atendida por um péssimo profissional. Porque a fulana, a ciclana do posto, do hospital me tratou mal, não me atendeu legal como deveria. Não vamos ser esse tipo de profissional. Vamos ser daqui para frente. Vamos ser profissionais éticos, que tenhamos sigilo profissional. Não vamos ficar entrando em picuinha, vamos saber aí sair por cima, dar a volta por cima. Então é importante, tá, pessoal? Zele pelo sigilo profissional, tá? Dentro do hospital, vamos realizar os registros, as anotações de enfermagem, que a gente vai aprender também nessa disciplina, fazer registro de enfermagem de forma eficiente, clara, sucinta, com letra boa, para a gente poder ler depois. Lembrando que registro, anotação de enfermagem, ela nos respalda, tá? Ela salva vidas, tá? Então, vamos sempre registrar corretamente tudo que foi feito. Meu gato miando aqui, peraí. Vai pra lá. Ele tá aqui. Vai pra lá, vai. Vamos sempre anotar os nossos registros de forma correta, pessoal. Fez, anote. Falou com a enfermeira, por exemplo, olha, eu passei essa informação para a enfermeira. Não deixa só de boca. Escreva, coloque na sua anotação de enfermagem. Consulto a enfermeira Priscila relativo ao procedimento de enfermagem com o paciente tal. Escreva também que você falou só de boca com uma outra pessoa, não deixe só de boca, escreva também, tá? Então é importante realizar todos os registros de enfermagem de forma eficiente, tá? Dentro do hospital, e principalmente nos dias de hoje, né? A pessoa da saúde sempre teve isso de saber e ter que higienizar corretamente as mãos, mas hoje em dia mais ainda, tá? Porque nossas mãos, elas são veículos de micro-organismos quando a gente trabalha dentro do hospital. É um ambiente sujo, por mais que esteja limpo, é um ambiente com micro-organismo,
com doentes de todos os tipos de patologia. Então, nós profissionais que trabalhamos com vários pacientes, encostamos em vários pacientes, podemos levar a bactéria, o micro-organismo do seu João, para o seu Pedro, para a dona Maria, para o seu Zé. Então, gente, terminou com o paciente, antes e depois de cuidar desse paciente, tem uma maneira correta de higienizar as mãos. Não é só abrir lá a torneira, molhar a mão, passar o sabonetinho e pronto. Não, tem uma maneira correta que nós vamos aprender também e vamos fazer na prática no laboratório, tá? É importantíssimo a higienização das mãos. Salva vidas. Prof, Oi. desculpe cortar, mas vai cair o link. Vai, né? 3 minutos. Então, pessoal, eu já estou mandando outro link para vocês, melhor do que cair, né? Então, deixa eu pegar outro aqui. Então, vou parar e já estou encaminhando, ok? Ok, professora. É esse Meet, né? Já estou mandando, só um minutinho. Pessoal, quando cair assim, vamos entrar bem rapidinho para a gente não perder o fio da meada. Falta mais alunos aqui. Senão tem que ficar parando para poder aceitar. Mas vamos lá. Bom, dando continuidade, entrou todo mundo aqui? Pessoal, estão vendo essa tela? Processo de trabalho? Sim, professora. Ok, higienizar as mãos, né, é extremamente importante, porque higienizar as mãos, a gente contribui para o controle da infecção e complicações para os pacientes e colegas de trabalho, tá? Então, higienizar as mãos não é apenas para não passar, né, não passar aí doenças, né, levar infecções para o nosso outro paciente, mas sim também para evitar que a gente, né, nós profissionais, nos infectemos também, tá? Então, é extremamente importante a higienização das mãos. Também respeitar as preferências do paciente, né? No nosso processo de trabalho, a gente precisa respeitar os cuidados. Deixa eu atender os colegas aqui. Precisamos também respeitar o que o paciente deseja, tá? Importantíssimo. E também dentro do hospital, dentro do seu atendimento, seja ele aonde for, que esteja com o paciente, devemos nos atentar aos aspectos éticos e legais da nossa profissão. Novamente, batendo o martelo aqui, falando sobre o nosso código de ética, que é importante a gente sempre vira mexe, dar uma lida nele, para a gente não cair sem querer, às vezes é sem querer, mas a gente é importante a gente saber o que é certo e o que é errado, tá? Agora, cuidados pessoais. O que a gente precisa ter de cuidado pessoal para a gente trabalhar, para que a gente tenha um dia de trabalho produtivo? A gente precisa cuidar da nossa imagem também, tá? Então, pessoal, sempre manter unhas limpas, naturais, bem aparadas. Não tire cutícula. Vai trabalhar no hospital,
vai trabalhar com colega, com paciente, né? Porque unha comprida, ela vai juntar micro-organismo embaixo da unha, né? Então, você já sabe para onde vai essas bactérias, esses vírus, esses micro-organismos. Vai lá para dentro da sua casa. E você vai manipular alimento na sua casa, você vai cuidar do seu familiar. Então, aqueles micro-organismos que vão ficar presos embaixo da sua unha, que for comprida, você está levando bicho para dentro da sua casa, tá? Uma infecção aí importante, tá? Então, não tire cutícula. A cutícula, gente, é barreira. A cutícula, o que ela faz? Ela sela, ela evita que micro-organismo entre, né, no nosso organismo aí, né? Porque a cutícula, ela faz realmente uma barreira, né? E se você tira a cutícula, de repente você se machuca, você vai trabalhar com a unha machucada, é uma porta de entrada para micro-organismos entrarem no seu organismo, tá? Então é importante sempre manter as unhas limpas, naturais, aparadas, não retirar cutículas. Ai, mas você me fala, mas professora, eu fui no posto, fui no hospital, eu vi aquele pessoal da enfermagem com aquela unha gigante, né, eu já vi, eu sei, gente, mas cada um é cada um, a gente sabe o que pode acontecer, então eu não quero que aconteça comigo, eu vou procurar andar, fazer a maneira correta, tá? Porque esmalte também, pessoal, a gente coloca a mão na boca, o micro-organismo vai estar ali colado no esmalte, então você vai pôr a mão na boca, você vai para sua casa, você vai estar levando doença para dentro da sua casa, então é importante, tá? Tem hospital que não deixa, tem protocolo. Tem lugar que não tem esse protocolo, mas a gente precisa ter bom senso, tá? Bom senso comigo e com a minha família, porque eu vou estar com a unha enorme, eu vou estar levando doença para dentro da minha casa, tá? Não utilize adornos. Gente, não utilizar anel, pulseira, relógio de pulso, porque tudo isso, esses adornos, né, colar, enfim, ele aumenta a carga bacteriana na pele e traz riscos também de traumatismo no paciente. Ou seja, anel, pulseira, relógio de pulso vai também estar carregando ali bactérias nele e a gente vai para casa, depois vai levar bicho para casa. E também, se você estiver usando um anel, o relógio, tiver com um brinco grande, às vezes você está fazendo um procedimento, você precisa baixar, e vamos dizer que o seu colar vai enroscar no oxigênio do paciente, vai enroscar no paciente, então sempre mantenha o cabelo também preso, evite usar colar para não se machucar, tá? Para você ter mais mobilidade no dia a dia do seu trabalho. Então, evite essas coisas, evite adornos, tá? Mantenha sempre o seu uniforme limpo e não utilize o seu uniforme, seu jaleco fora do hospital. Gente, isso já foi visto, já foi falado que não pode. Tem gente que acha bonito, né? Nossa, eu sei que no começo a gente quer usar para mostrar, né, para a gente se sentir, né, mas isso passa, e lembre que o jaleco, ele nada mais é do que uma proteção para nossa roupa, tá? Porque dentro do ambiente hospitalar, como eu falei, é cheio de bicho, é cheio de doença, então vai estar te protegendo, né, o guarda-pó, né, vamos dizer assim. É um EPI. O jaleco, ele é também um EPI, né? Então, ele vai estar te protegendo ali, protegendo a sua roupa. Saiu do hospital, tira a roupa privativa, tira ali, coloca numa sacola, né, numa bolsa diferente, chegou na casa, lava sozinho, lava separado. Eu nunca lavei roupa de hospital, de trabalho, junto com as roupas aqui da minha casa. Nunca, nunca, nunca. Nem no auxiliar, nem no técnico, nem como enfermeira. Lava sua roupa separada, tá? Porque é roupa de hospital. É roupa suja mesmo. Por mais que ela esteja limpa, se você colocar ela no microscópio, você vai correr daquele jaleco depois. Acredite no que eu tô falando, tá? Então, sempre trabalhe com uniforme limpo, mas também não utilize esse jaleco, por exemplo, essa roupa privativa fora do ambiente hospitalar. Sempre use calçados limpos, né? É horrível trabalhar com sapato sujo, né? Coisa mais feia do mundo, né? Ai, tá, enfim, limpa, fica bonitinho lá.
calçado fechado e lavável. Gente, tem gente que está indo trabalhar, já vi muita gente que depois no dia a dia, né, cai na rotina, vai de sandália, vai de sapato com o peito do pé aberto, cai uma agulha, cai sangue, cai tudo ali, vai sujar seu pé, vai furar seu pé. Então, use um sapato, um material que seja fácil lavar, né? Porque a gente usa ele no dia a dia. Então tem que ser um material que a gente consiga higienizar rápido, né? Do que ficar lavando e demorando para secar, tá? Então não esqueçam disso. Use sapato limpo, fechado e lavável, tá? Não fique levando as mãos no rosto, no cabelo, durante a execução de uma técnica, de um procedimento, de um cuidado com o seu paciente. Lembrando que a gente tem que higienizar as mãos antes de tocar no paciente e depois que você fez, claro que você vai estar de luva, claro, né? Se for claro, ver sinais vitais não precisa. Dependendo de como o paciente está, não precisa. Mas se você está ali fazendo cuidado com o seu paciente, já está com a mão contaminada, aí você vai ficar passando a mão no rosto, no cabelo, você vai se contaminar facilmente. Então, evita, prenda o cabelo. Deixa o cabelo. Já tem cabelo curto? Ok. Não tem cabelo curto, tem cabelo comprido? Prenda, tá? Não fique passando a mão no rosto, que você vai ficar doente. A gente precisa começar a cuidar da gente, saber cuidar da gente para poder cuidar do outro, ok? Realizar a higienização das mãos conforme as recomendações da Organização Mundial da Saúde, né? Então, isso é óbvio. De novo, aqui falando da higienização das mãos, porque é primordial, tá? E volto a falar, existe uma maneira correta, existe uma técnica correta para higienizar as mãos e nós vamos aprender, tá? Então, são alguns dos cuidados pessoais aqui que a gente precisa ter com a gente para poder cuidar do outro, ok? Isso no estágio, isso no dia a dia de trabalho, no cuidado aí com o paciente, tá? Mas, professora, você falou que é importante lavar a mão antes e depois do cuidado do paciente. Para isso, a gente segue também um mapa. Tem um mapinha aqui para ficar mais fácil, né? Quais são os 5 momentos? Isso é coisa de prova, tá, pessoal? Quais são os 5 momentos para a higienização das mãos? 1. Antes de tocar o paciente. Antes do contato com o paciente. 2. Antes da realização de procedimentos assépticos. Antes de você começar o seu procedimento com o paciente, tá? Antes de você começar a abrir seu material para usar com o paciente. 3. Após risco de exposição a fluidos corporais. Mesmo você estando de luva, encostou em fluidos corporais do paciente, suor, urina, fezes, vômito, qualquer coisa, encostou, mesmo de luva, depois que tira a luva, tem que lavar muito bem a mão na técnica. 4. Higienizar as mãos sempre após o contato com o paciente. Sempre, antes e depois, tá? E 5. Após contato com as áreas próximas ao paciente. Mesinha de cabeceira, roupa de cama do paciente, objetos pessoais do paciente que estejam perto da cama. Por acaso, se a gente encostou, teve contato com essas áreas que ficam próxima da cama do paciente, onde ele já encostou, também higienize muito e muito bem as suas mãos. Esses são, então, os 5 momentos para a higienização das mãos. Lembrando disso, a gente sempre vai ter uma higienização legal das nossas mãos e nunca esqueçam de lavar as mãos. Ah, passou a pandemia, não importa, para gente, para nós profissionais de saúde, não tem essa, só vou lavar a mão porque estamos na pandemia, pelo amor de Deus, né? Não, a gente está sempre em contato com bicho, com bactéria, com vírus, com doença, então a gente não precisa de uma pandemia para lembrar que a gente tem que lavar a mão dentro do hospital ou sempre antes e depois de manipular o paciente ou qualquer objeto do paciente que a gente tenha encostado, lave as mãos, tá? Então, isso aqui é extremamente importante, tá? E vocês vão ver esse mapa aqui, qualquer lugar de saúde que vocês forem,
vai ter isso daqui no hospital, no posto de saúde. Fale para mim, quem já viu isso aqui no hospital? Sempre tem isso aqui no hospital. Alguém já viu esse mapinha? Não, pessoal? Vocês nunca viram? Cadê vocês? Vocês estão aí? Gente, Tem esse aí, professor, e tem também os a 5 segurança. passos, os 5 passos de como lavar. Isso. Aqui, ó. Isso mesmo, é esse mesmo. Isso. Lembrando que a saúde do paciente está em nossas mãos, a saúde do paciente está na sua mão, tá? Então, procedimento para lavagem e desinfecção das mãos, né? Então, tem aqui o passo a passo. Primeiro passo, umedeça as mãos e os antebraços com água. 2, aplique sabonete líquido bactericida nas suas mãos. 3. Professora, Oi. parece uma coisa boba, né? A gente fala, ninguém, Pois quem que não é. sabe lavar as mãos, mas eu já fiz, eu e Júnior na outra escola já fizemos até prova prática sobre isso. Exatamente. E vou falar para vocês, pode cair essa prova. Gente, não tem como. Na faculdade, antes da prova prática, a higienização das mãos, ela entrava primeiro de tudo. Então, a gente tinha que fazer a técnica da lavagem das mãos para depois ir fazer o que foi pedido, o que foi sorteado, por exemplo. Se você não faz não fizer essa higienização das mãos corretamente, já perdia ponto. Isso para a gente sempre lembrar, parece uma coisa boba, como você falou, mas acho que muita gente aqui não sabe que tem uma técnica correta para lavar a mão, e a gente vai fazer um laboratório, não é só abrir a água lá, passar um sabonetinho e tchau, né? Não é bem por aí, né? Vocês estão vendo que tem aqui um passo a passo, né? Que a gente precisa esfregar as palma com palma, 3, 4, 60 segundos, 1 minuto, 2 minutos, fazendo uma fricção apenas, dorso, antebraço, entre os espaços dos dedos, as interdigitais, os polegares, unhas e pontas de dedos, as articulações, o punho. Feito isso, gente, aí sim a gente vai enxaguar as mãos e o antebraço, secar as mãos com papel toalha e depois aplicar o álcool gel para fazer a desinfecção das mãos. Esse procedimento leva mais ou menos, corretamente, de 2 a 3 minutos para lavar a mão. Não é aquela coisa de segundos, não, mas a gente vai fazer isso na prática. E é importante a gente lembrar sempre, em qualquer lugar. Gente, eu acabo fazendo isso na minha casa, às vezes não, na grande maioria das vezes, porque eu entro numa rotina, né? A perfeita realização a perfeita higienização das mãos, principalmente dentro do hospital. Então, extremamente importante. Porque manter técnicas assépticas é técnica limpa, tá? É essencial no controle de infecções, né? A gente tem que higienizar muito bem as mãos para evitar infecção. Manter as superfícies das mãos limpas, não só as mãos, mas tudo, né, gente? Fazer uma higienização aí, uma limpeza concorrente, terminal, depois eu vou explicar para vocês o que é higienização concorrente, né, que somos nós que fazemos a enfermagem. O que é fazer essa higienização? Manter tudo limpo, passar álcool, limpar, higienizar, manter as superfícies limpas e desinfectadas, como cama, mesinha de cabeceira, móveis ali do paciente, do quarto do paciente, e outros materiais inanimados, né, que são tocados com frequência. Opa, peraí que eu voltei errado aqui. Tudo que for tocado com frequência, tudo que o paciente encosta, a gente precisa depois ter cuidado de encostar ali, né, às vezes ele tem uma doença, né, mas todo paciente deve também ser tratado como, não, mas eu conheço esse paciente, ele não tem nada. Não, você não conhece esse paciente, você não sabe o que ele tem. Então, trata esse paciente como se ele fosse um possível disseminador de doenças. Então, o que você vai fazer? Se proteger, usar EPI e limpar aonde ele está, né? Então, desinfecte,
porque ali onde ele encostou pode estar infectado, tá? Então, higienize as suas mãos e faça a asepsia e a antisepsia. O que é antisepsia? Antisepsia a gente faz no tecido, ou seja, a gente vai diminuir a carga microbiana no tecido do paciente. Então, antisepsia nada mais é que quando eu vou colher um sangue, por exemplo, eu vou fazer uma punção, o que eu faço? Pego um algodão, molho esse algodão no álcool a 70 e não vou fazer a antisepsia na pele do paciente, tá? Então, a antisepsia é quando eu higienizo a pele, o tecido do paciente. Agora, a asepsia, gente, isso é coisa de prova, hein? Agora, a asepsia é quando eu limpo, quando eu diminuo a carga microbiana de superfícies inanimadas. A asepsia eu faço quando eu, por exemplo, limpo os artigos ali, a mesinha de cabeceira, o móvel, tudo que está ali, o equipo ali, o pedestal para colocar o soro, tudo que está próximo, perto do meu paciente, que são artigos inanimados, eu vou limpar ali, né, aquele onde o paciente tocou, eu vou limpar com um paninho com álcool, tá? Estou fazendo a limpeza diária dos materiais que o paciente encostou. Então, a asepsia é dos artigos, das superfícies inanimadas. A antisepsia é quando eu diminuo a carga microbiana na pele do paciente. Quando eu vou fazer uma punção, como eu falei, uma punção, eu limpo a pele do paciente com algodão e álcool, aí sim eu vou colocar lá o catéter agulhado para poder colher um sangue ou fazer uma medicação, por exemplo, tá? Pessoal, vocês entenderam o que é antisepsia e o que é asepsia? Preciso que vocês falem. Ok? Entendido, professora. Antisepsia. Só que na hora da prova, capaz de dar um branco, a gente confunde asepsia com antisepsia. Não vai. Lembra que antisepsia, o anti, quer dizer que eu vou limpar o paciente antes de fazer algum procedimento nele. Pronto, matou a charada. Antisepsia. Antes de mexer, de fazer qualquer coisa no paciente, eu preciso limpar a pele dele, não preciso? Sim. Então, antisepsia é o tecido do paciente, a pele. Asepsia, vou manter aquele material asséptico, vou manter o material limpo, vou manter aquela superfície inanimada limpa, mesinha de cabeceira, tudo onde o paciente encostou perto da caminha dele ali, que ele pôs a mãozinha dele ali, ele está com infecção, ele vai passar a infecção naqueles materiais inanimados, naquele material. Então, eu vou fazer a asepsia. Asepsia quer dizer limpeza. Vou limpar os materiais ali onde ele encostou. Então, antisepsia, antes de fazer qualquer coisa para o paciente, eu vou limpar o tecido dele. Então, dessa maneira, pensando assim, a gente não vai esquecer. Fiquem tranquilos. Pensem sempre nisso. Escrevam isso à mão que vocês vão conseguir gravar. Bom, a equipe de enfermagem, né? O que é a equipe? Nossa, a equipe, gente, é a gente trabalhar com união, é a gente trabalhar com paz. Ai, gente, pelo amor de Deus, eu sei que isso não é sempre que acontece. Foi o que eu falei para vocês, vamos ter ética, né? A equipe de enfermagem é o nosso enfermeiro, o auxiliar e o técnico. Somos aí 3, né? Uma categoria só, dividida em 3. O enfermeiro é o líder, o auxiliar e o técnico faz parte da equipe. O enfermeiro também faz parte da equipe, claro. O que eu quero dizer é que sem união a gente não consegue fazer nada, né? Então, para a gente prestar uma boa assistência, a gente precisa trabalhar em equipe. Agora, se você vira para mim e fala, eu não gosto de trabalhar em equipe, então eu convido você a sair da enfermagem, porque não tem como trabalhar sozinho. Gente, não tem como trabalhar sozinho na enfermagem. A gente precisa do colega, porque o nosso trabalho, ele é uma continuidade, né? O que eu faço no meu plantão, terminou minhas 6 ou 12 horas ou 8 horas, por exemplo,
eu vou passar para o meu colega o que eu fiz, para ele dar continuidade dali, que ele que vai fazer. Então, tá vendo que a gente precisa sempre trabalhar em equipe, né? Então, gente, equipe de enfermagem. É pergunta de prova também. O que é para você, por exemplo, trabalhar em equipe? O que é uma equipe de enfermagem, por exemplo, né? Então, é importante a gente saber o que é uma equipe de enfermagem. Uma das essências da enfermagem é o trabalho coletivo. Afinal, né, não é possível imaginar uma instituição hospitalar que não tenha a presença de profissionais que, em geral, atuam juntos, né? Nós temos que atuar juntos para proporcionar o bem-estar e o acolhimento dos nossos pacientes. Quando você, por acaso, se você ficou internado ou foi visitar alguém no hospital, sempre você viu o pessoal de enfermagem, sempre entra 1, 2 no quarto, né, da enfermagem, tá sempre ali perguntando, passando para o colega. Então, isso é trabalhar em equipe, né? Então, não é trabalhar sozinho, jamais. Trabalho em equipe, trabalho de enfermagem, a gente precisa do colega, a gente precisa de colegas éticos, né? Nada de gerar uma crise. Nossa, quando existe uma crise na equipe, né? Aí traz o bom senso aí do enfermeiro, né? Da administração em enfermagem. Cabe ao enfermeiro aí a resolutividade dessa equipe que não vai estar bem, né? Todo mundo, é difícil quando a equipe não está legal, que o trabalho não sai legal, tá? Bom, a equipe de enfermagem, ela vem difundida como a ciência do cuidar, né? A enfermagem, ela tem como foco a assistência ao tratamento de doenças e a implementação de planos de cuidado, né? E trata-se de uma atividade baseada na ética e nos bons valores. Então, aqui a gente está falando que é importantíssimo a gente trabalhar em equipe, porque sozinho a gente não chega a lugar nenhum, né? Mas sempre vamos trabalhar com ética e ter bons valores morais, né? E sigilosos também, né? Aquela coisa que eu falei para vocês, a gente deve ficar no hospital, no nosso trabalho, o que aconteceu ali, nada de levar nada para fora, tá? Bom, a SAI, vamos falar da SAI, a sistematização da assistência de enfermagem. O que é a SAI? Gente, a sistematização, né, de assistência de enfermagem nada mais é do que uma forma do enfermeiro fazer. Pessoal, só um instantinho. Terminou minha água, já tô com a garganta seca aqui. 1 minutinho que eu vou pegar água. Façam o mesmo também, tá? Só para a gente tomar um golinho de água, para a gente já dar continuidade, ok? 1 minutinho. Voltando. Tomaram água, pessoal? Tem que tomar água, hein? Bom, a gente está falando da sistematização da assistência de enfermagem, né? Bom, o que é a SAI, né? É um processo de enfermagem, tá? A SAI, pessoal, ela requer do enfermeiro, né, um interesse em conhecer o paciente como um indivíduo, né? Então, o enfermeiro, ele utiliza de seus conhecimentos e de suas habilidades, além, né, de fazer e oferecer orientação e treinamento para a equipe de enfermagem. Assim, o enfermeiro, através da SAI, da sistematização da assistência de enfermagem, o enfermeiro consegue fazer uma ótima implementação das ações sistematizadas, tá? Então, pessoal, a sistematização,
é onde o enfermeiro ele vai fazer o levantamento, né? Ele vai fazer uma anamnese com o paciente, ele vai conversar com o paciente, ele vai fazer o primeiro atendimento, vai fazer a avaliação física no paciente, o enfermeiro. Depois que ele conversou, que ele viu a história do paciente, que ele pôs a mão no paciente, para fazer a avaliação física, ele vai conseguir levantar os diagnósticos de enfermagem. Sim, existem os diagnósticos dos médicos e tem os diagnósticos de enfermagem. Quem faz diagnóstico de enfermagem? Somente do enfermeiro. É privativo do enfermeiro, tá? Aí depois que o enfermeiro ele fez essa segunda etapa, né, do processo de enfermagem, que ele levantou os diagnósticos, o enfermeiro ele vai fazer o planejamento do cuidado, né? Porque, pensem vocês, o enfermeiro já conversou com o paciente, né? Ele já fez todo esse levantamento desse histórico, desse exame físico, agora ele já levantou os diagnósticos, ele vai planejar os cuidados, né, do atendimento da enfermagem. E os cuidados através da prescrição de cuidados. Prescrição de enfermagem é o que o auxiliar e o técnico vai executar. E por que o técnico e o auxiliar vai seguir o que está escrito? Porque o enfermeiro prescreveu aquele cuidado para aquele paciente. Porque o enfermeiro já conheceu, ele já sabe das necessidades do paciente. Então, agora sim, o enfermeiro vai prescrever os cuidados, vai ter uma folha, um papel que vai estar lá, cada paciente tem o seu, né? Porque cada cuidado é individual, cada paciente é único. Então, através desses cuidados, dessa prescrição, é que o auxiliar e o técnico vai lá, vai fazer os cuidados com o paciente, tá? Então, existe uma etapa do processo de enfermagem que é do enfermeiro. Então, o enfermeiro ele vai investigar o paciente, vai levantar o diagnóstico de enfermagem, vai planejar o cuidado, vai fazer aí a prescrição de enfermagem, os cuidados de enfermagem, aí depois ele vai fazer a implementação, né, que é quando o paciente faz realmente essa prescrição, né, para que o auxiliar e o técnico possa executá-la, para fazer realmente o cuidado, o que está escrito, o auxiliar e o técnico vai lá executar, e depois a avaliação. Na avaliação, o enfermeiro ele vai conseguir, através de levantamentos do cuidado, para ver se deu certo aquele cuidado que ele prescreveu para o paciente, tá? Então, gente, competências privativas do enfermeiro. A prescrição de enfermagem é privativa do enfermeiro. O diagnóstico de enfermagem, as prescrições das ações ou as intervenções de enfermagem, tá? Então, é o enfermeiro que faz os cuidados, o levantamento de tudo que o paciente precisa, tá? E o técnico e o auxiliar, ele vai executar, tá? Então, o técnico e o auxiliar de enfermagem, tá escrito lá, realizar o banho no leito, manter as grades elevadas, realizar o curativo assim, 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 do jeito que o enfermeiro, ele avalia o curativo, ele vai prescrever como deve ser feito o curativo. Tudo que o enfermeiro prescrever, tudo que ele escrever de cuidados, o auxiliar e o técnico vai lendo, né, nos horários que precisam ser feitos, e o auxiliar e o técnico vai executar aquele cuidado que o enfermeiro prescreveu para aquele paciente, tá? Então, participam da execução do processo de enfermagem o auxiliar e o técnico, né, naquilo que lhes couber. Sempre o auxiliar e o técnico sempre trabalham, sempre fazem os cuidados sob a supervisão e a orientação do enfermeiro, tá? Então, é importante a gente sempre lembrar que a sistematização, sempre que a gente entrar para fazer o cuidado no paciente lá no hospital ou na casa, por exemplo, que tiver um enfermeiro na equipe, que sempre tem que ter, você precisa se basear, o seu cuidado precisa ser baseado no que o seu enfermeiro prescreveu de cuidados para aquele paciente, tá? Ou seja, a sistematização da assistência de enfermagem nada mais é do que
Cuidado de enfermagem como processo interpessoal centrado na pessoa e não na patologia. Para esse cuidado, precisamos ter segurança, qualidade e autonomia para cuidar e prestar cuidados para o nosso paciente. Pessoal, ou seja, né? Nós da enfermagem, o enfermeiro, a gente cuida da pessoa. A gente cuida da necessidade da pessoa, não da doença. Quem cuida da doença e medica é o médico. A enfermagem cuida da pessoa como um todo, de maneira biopsicossocial, e de todas as necessidades básicas que esse paciente necessita. Por isso que o enfermeiro precisa prescrever e fazer a sistematização da assistência de enfermagem sempre em cima do cuidado que esse paciente precisa, né, para o seu dia a dia, para que ele fique bem. A gente vai cuidar do paciente, das necessidades dele, não da doença. Entendem isso? Quem cuida da doença e medica, né, que faz aí as prescrições médicas, são os médicos, nós cuidamos da pessoa. Que os dois são importantes, tanto a parte médica como a enfermagem, né, um complementa o outro, tá? Deixei aqui uma prescrição de enfermagem de uma lesão, tá escrito úlcera aqui, mas a gente hoje fala lesão por pressão. Antigamente chamava de escara, né? Que são aquelas feridas, né, de pressão que o paciente, por ficar muito tempo deitado, sentado, ele é acamado, pode ser que abra uma ferida no corpo do paciente. Então, eu deixei aqui um exemplo. O enfermeiro já conversou, já viu que esse paciente precisa de cuidados. Esse paciente, por exemplo, vai internar, ou ele é um paciente que vai ter cuidado na casa, e esse paciente, vamos, por exemplo, ele tem aqui uma lesão, né? O enfermeiro, depois de conversar e colocar a mão no paciente, o enfermeiro viu, precisou levantar o diagnóstico de enfermagem, e o diagnóstico de enfermagem aqui, a gente tem um livro que nos ajuda com isso, né? Que é o livro dos diagnósticos de enfermagem. Dependendo do tipo que a pessoa está, que o paciente se encontra, é um diagnóstico que a gente levanta para esse paciente para formar o cuidado, né? Então, vamos dizer aqui um exemplo. Integridade da pele do paciente está prejudicada, relacionada ao decúbito prolongado, né? Muito tempo deitado, e isso levou uma lesão por pressão na região sacral, atrás do bumbum, de tanto ficar deitado, abriu ferida. Então, para isso, o enfermeiro prescreveu os cuidados, a SAI. Então, ele escreveu aqui que o auxiliar técnico que está com esse paciente, ele vai olhar o papel, a prescrição, e ele precisa executar o que está escrito lá. Então, ele viu que 6 da manhã, 8 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, 2 da tarde, 16 horas e 18 horas, o auxiliar técnico que tiver com esse paciente precisa mudar o decúbito do paciente. Gente, mudar o decúbito de 2 em 2 horas, virar o lado do paciente do leito, para que esse paciente não tenha lesão, tá? Realizar curativo em região sacra com soro fisiológico mais sulfadiazina de prata, às 10 horas. E instalar curativos hidrocoloides em região com proeminências ósseas, sempre às 8 horas da manhã, ou sempre que necessário. Hidratar a pele com hidratante 3 vezes ao dia. Aí o enfermeiro já deixou 8 da manhã, 2 da tarde, 10 da noite. Vai estar prescrito para os cuidados, observar e anotar alterações e evoluções da cicatrização, da lesão de pressão na região sacra, manhã, tarde e noite, né? O pessoal da manhã faz, da tarde e da noite. Então, isso aqui é um exemplo de uma prescrição de enfermagem para um determinado paciente, segundo as suas necessidades. Isso é uma prescrição de enfermagem, ok? Vocês vão ver isso no estágio, vocês vão ver isso muito, muito, muito no hospital. Cada paciente vai ter o seu. É só você pegar essa prescrição do seu paciente e seguir o que está escrito, seguir o que o enfermeiro prescreveu para você executar os cuidados com esse paciente, ok? Pessoal, tem alguma dúvida?
me querem perguntar alguma coisa sobre a sistematização da assistência, vocês entenderam que é um atendimento do enfermeiro, o enfermeiro precisa entender e compreender a necessidade desse paciente, assim o enfermeiro vai fazer uma prescrição dos cuidados e quem vai executar esses cuidados, né, que o enfermeiro prescreveu, com o horário, tudo certinho, o que precisa fazer, é o auxiliar técnico de enfermagem. E que cada paciente tem a sua prescrição. Alguma dúvida relacionada a isso aqui? Tudo ok, pessoal? Tudo ok, professora. Ok, então. Bom, agora vamos falar um pouquinho do hospital, estamos acabando já, tá? Essa primeira aula de hoje. Vocês já perceberam que vai ser bastante conteúdo, né? O hospital, o que é hospital? Gente, lembrando que quando a gente fala de atendimento ao paciente, a gente lembra dos níveis de atenção. Nível de atenção primário, secundário, terciário. O hospital entra no terciário, tá? Um atendimento primário são as UBSs, o posto de saúde, que é um primário, nada mais é do que aquele contato inicial do paciente para prevenir riscos e doenças. O paciente ele vai no atendimento primário com hora agendada, ele vai fazer exames básicos, ela vai coletar, por exemplo, vai fazer um exame, vai coletar um papa, por exemplo, né? É a atenção primária, é o posto de saúde. O atendimento secundário já é uma UPA, por exemplo, que é o paciente que já tem uma dor maior, já é uma complexidade do atendimento maior, né? É um paciente que está passando mal, que está aí com uma falta de ar, uma dispneia, por exemplo, que se cortou, que tem um machucado profundo, por exemplo. Então, ele busca uma UPA, é o atendimento secundário, complexidade de atendimento maior, que já tem o paciente já vai ter um contato maior com profissionais mais especializados para o que aconteceu com ele. O nível de atenção à saúde terciário já é um atendimento altamente especializado para pacientes que estão internados e que precisam de cirurgias e exames mais invasivos. Ou seja, o terciário já entra aqui no hospital. O hospital nada mais é do que, segundo o Ministério da Saúde, o hospital é definido como estabelecimento de saúde destinado a prestar assistência sanitária em regime de internação a uma determinada clientela ou de não internação no caso de ambulatórios ou outros serviços, tá? Então, hospital é quando o paciente precisa de um atendimento mais invasivo, tá? Antigamente, não tinha muita tecnologia, igual vocês estão vendo aqui à sua esquerda. Diferente de hoje, olha aqui à direita, né? Hoje o hospital tem uma tecnologia, tem uma hotelaria incrível, né? Tem hospitais que parecem um hotel, né? Um luxo, né? Então, tantos quartos, os atendimentos, tudo robotizados, né? Então, melhorou bastante, né? E vem melhorando cada vez mais. A tecnologia, ela também chegou na saúde. Que bom que ela chegou na saúde, né? Isso é muito importante. Os hospitais hoje, eles têm, dependendo do porte, pequeno, grande, médio, eles estão aí qualificados, né? Nem todos, né? Que infelizmente a gente vê hospitais aí que faltam materiais até para o pessoal trabalhar, né? Mas na grande maioria aí, esses hospitais de grande porte, eles são bem equipados, né? O objetivo do hospital é diagnosticar e restaurar a saúde, né? Então, a grande parte da assistência hospitalar está voltada à recuperação da saúde. Então, a partir do atendimento ambulatorial, onde os diagnósticos vão sendo aí levantados, até o tratamento clínico e cirúrgico. Isso é o objetivo do hospital, diagnosticar e restaurar a saúde da pessoa, né? Então, podemos classificar os hospitais em especialidades, né? Hospital geral já é um hospital destinado a prestar assistências, né, nas 4 especialidades médicas, o hospital geral. O hospital geral já tem clínica médica, já tem clínica cirúrgica, clínica gineco-obstétrica,
clínica pediátrica, por exemplo. Então, o hospital geral já tem tudo dentro dele, né? Não precisa ficar mandando o paciente para outro hospital, porque ali não tem, por exemplo, uma clínica pediátrica. O hospital geral, ele tem tudo. Um hospital com especialidade que já é somente especializado. Quer dizer que é um hospital que tem uma assistência com especialidades. Exemplo, é um hospital só de maternidade. É um hospital que só atende neurocirurgia. É um hospital que só atende oncologia, por exemplo. Então, especializado, ele só é especializado em um determinado segmento, tá? De acordo com o número de leitos de um hospital, podemos qualificá-lo, tá? Em pequeno, médio, grande porte ou porte especial. Tudo hospital ele é classificado segundo o seu número de leitos, tá? Então, de acordo com o seu número de leitos, o hospital pode ser classificado em um hospital pequeno, pessoal, quando ele tem até 50 leitos, ele é tido como hospital pequeno, tá? Porque é dependendo do número de leitos. Hospital pequeno, até 50 leitos. O hospital tido como médio porte, já é aquele hospital que é de 51 até 150 leitos, né? Já é um hospital médio aí. Um hospital grande já é um hospital que tem de 151 a 500 leitos, é um hospital grande, né? E um hospital de grande porte, de porte especial, são aqueles grandes hospitais que têm 500 leitos para cima, né? Esses são enormes, né? Então, só para vocês entenderem. Hospital, de acordo com o número de leitos, a gente classifica eles pequeno, médio, grande ou porte especial. Acima de 500 leitos, tá? E a resolutividade desse hospital, né, a gente classifica em hospital secundário, hospital terciário, hospital público, privado, particular. Então, um hospital secundário, pessoal, já é um hospital geral ou hospital especializado, que ele tem ali na sua assistência as especialidades básicas dentro da medicina. Então, o hospital secundário, ele já atende tudo, tá? E um hospital terciário, né, ele já é um hospital que é especializado ou com especialidades, tá? Então, o hospital terciário, pessoal, ele já destina-se ao atendimento também em outras áreas médicas, além das especialidades básicas, tá? Então, ele já é terciário, que ele também tem os ambulatórios de saúde dentro do próprio hospital, ele já é junto. Não somente assistência, né, especializada nas áreas médicas, que pode fazer cirurgia, atendimentos ambulatoriais, entre outros, mas o hospital terciário também ele já vai englobar um pouco mais de tudo, ele também traz a população que também vai se consultar, não apenas ficar internada, por exemplo, tá? Isso é resolutividade de um hospital. Alguma dúvida referente a isso? Não? Ok? Vocês estão quietinhos? E por prioridade, né? Quando a gente fala que o hospital ele tem prioridade, a gente fala hospital público ou hospital privado ou particular, né? Que é a mesma coisa. Então, hospital público, a gente já é o que mais a gente conhece, né? São hospitais aí regidos e eles são aí integrados dentro da União, Estado, Distrito Federal e municípios, tá? Eles são de pessoas jurídicas de direito privado, ou seja, o hospital público, ele tem seu andamento com dinheiro público, tá? Que é o SUS, tá? E o hospital privado ou particular, ele já integra o patrimônio de uma pessoa natural ou jurídica de direito privado, não é instituída pelo poder público, não é o Estado, não é a União, aí o Distrito Federal, é o município que vai reger esse hospital, porque ele é privado, ele é particular, ele é de uma pessoa ou de mais de uma pessoa, e ele não precisa funcionar com dinheiro do Estado, por exemplo, ele é particular.
diferente do hospital público que a gente conhece. Existe também os hospitais filantrópicos que prestam serviço para a população carente por intermédio do SUS, respeitando sempre a legislação em vigor. Hospital filantrópico, a gente pode citar as Santas Casas de Misericórdia, né? Então, as Santas Casas de Misericórdia, elas prestam serviços para toda a população, e é o SUS. O SUS está sempre ali também enviando insumos, ajudando os hospitais filantrópicos, tá? Santas Casas de Misericórdia. E o que é um ambulatório? A gente fala do hospital, vamos falar de ambulatório. Ambulatório já é uma unidade que é destinada a atender a população da área de abrangência na modalidade de consulta médica geral ou especializada. Por exemplo, o ambulatório da saúde da mulher não é um hospital. É como se fosse uma unidade de saúde, um grande posto de saúde, mas não é um posto. Ele é um ambulatório, por exemplo, que vai cuidar só da saúde da mulher. Ou é um ambulatório que vai cuidar apenas de feridas, né? Ou é um ambulatório apenas que vai cuidar apenas da saúde do idoso. Então, ambulatório, ele vai cuidar daquelas pessoas, daqueles pacientes dentro daquela especialização, dentro daquele ambulatório. Ele vai cuidar, ele vai fazer todos os cuidados precisos, e caso o paciente precise de um cuidado maior, por exemplo, uma cirurgia, um exame mais detalhado, ele vai ser encaminhado para um hospital, ok? Tudo começa ali no atendimento da unidade básica. A unidade básica, que é a porta de entrada do SUS, está cuidando do paciente, acha que esse paciente, por meio de diagnósticos, evidenciou-se que ele precisa de um ambulatório para ser cuidado especificamente no que ele precisa, ele vai para o ambulatório. Se precisar ir para o hospital, o ambulatório que vai encaminhar o paciente para maiores cuidados dentro de um hospital, por exemplo, uma cirurgia, tá? E lembrando, né, para a gente finalizar, a comunicação no ambiente hospitalar é essencial, né, para que a gente tenha um bom dia de trabalho, uma boa comunicação entre equipes, né, a efetividade da comunicação nas instituições de saúde reduz a ocorrência de erros, por isso que a gente precisa se comunicar. Quem não se comunica se trumbica, né? Então é importante a gente se comunicar para evitar erro, tá? E a gente se comunicando, todo mundo falando a mesma língua na equipe, tendo harmonia, a gente vai sempre levar o melhor em segurança para o nosso paciente, tá? O exercício da profissão de quem trabalha na saúde é sempre levado ao limite, já que direta ou indiretamente os colaboradores lidam com vidas e um pequeno erro pode trazer graves consequências para a vida do paciente, tá? Então, o que eu quero dizer aqui, tudo que a gente conversou aqui nessa aula, a equipe de enfermagem, a sistematização da assistência, o hospital, o auxiliar, o técnico, o enfermeiro, sempre com o médico, a enfermagem com o médico, com a equipe médica, com o fono, com a nutri, com o psicólogo, não importa. O que importa é que é uma equipe multidisciplinar em saúde, trabalhando para levar o melhor para o paciente. Todo mundo fazendo o seu para levar o melhor para o paciente. E para isso precisa ter uma ótima comunicação entre os colaboradores dentro do ambiente hospitalar, ou do posto, ou do home care, por exemplo. Então, é importante sempre ter essa comunicação, todo mundo falando a mesma língua. Olha aqui na foto, né? Aqui tem uma enfermeira, pode ser um psicólogo, um médico, todo mundo trabalhando para o bem comum da saúde do paciente, né? Então, a gente precisa ter ética, postura e uma ótima comunicação para poder conversar, né? Passar o plantão de maneira adequada, se comunicar de maneira efetiva para que o paciente tenha o melhor atendimento possível e se cuide, se trate e melhore, que é o que a gente sempre tem como meta, né? Cuidar e melhorar o paciente para que ele possa sair dali e se restabeleça. Essa é a nossa meta.
Pessoal, alguma dúvida em relação à nossa aula de hoje? Tudo ok? Tranquilo, professora. Hoje foi uma aula mais assim, um pouco mais maçante, um pouquinho mais, né, às vezes um pouco mais cansativa. As próximas a gente já vai entrar falando do cuidado, do posicionamento, né, do paciente. A gente vai ter uma aula que a gente vai falar sobre passagem de sonda, sonda vesical, sondas nasogástricas, sonda enteral. A gente vai falar aí de sinais vitais, e anotação de enfermagem vai ser na escola. E vai ter bastante assunto interessante, vai ter bastante assunto legal aqui, tá? Eu tenho, na verdade, pessoal, eu vou mandar para vocês até o final de semana esses slides, mas já vou deixar vou deixar falado para vocês que tem umas aulas aqui que eu preciso passar para vocês, mas que eu não tenho mais os slides, que era de um outro computador meu. Não montei, não perdi mesmo, foi quando deu boot no meu computador. E eu não tive o tempo ainda de parar para montar de novo essas aulas, tá? Porque fez pouco tempo que aconteceu isso. Mas eu tenho essas aulas que elas dá para encaminhar para vocês gravadas, mas eu posso fazer uma live e também mandar uma outra gravada para vocês. Mas enfim, a gente vai se falando, a gente vai se conversando, são aulas aí que estão muito bem explicadinhas, mas é claro que eu estou aqui também com vocês. Um exemplo, acabou a aula agora, surgiu uma dúvida da aula de hoje, pode mandar um WhatsApp que a gente vai conversando, ninguém vai ficar ninguém vai ficar com dúvida, isso podem ter certeza, tá? E logo a gente vai se ver presencialmente, né? Como eu falei para vocês, a gente vai ter aí aulas também presenciais. Então, ok, pessoal. Próxima aula, deixa eu ver aqui, nossa próxima aula dia 9, ok? Espero vocês nesse mesmo horário, 8h30 da manhã, e tenham todos aí um ótimo dia. Obrigada pela atenção de todos. Até mais. Bom dia, professora. Bom Até, dia. obrigado. Até. Tchau, tchau. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Obrigado, professora. Imagina. Tchau, tchau.